Queria convidar os irmãos a abrir essa escritura em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 12. Enquanto os irmãos abrem, só vai justificar, o pastor Garçom está aqui hoje, que ele foi viajar para a praia nessas férias, acabou pegando a virose, ele e a esposa não estão muito bem, a família. Se os irmãos puderem, estejam orando por eles, tá bem? Mas amanhã termina a feira deles, qualquer um precisar procurar ele, pode estar procurando, amém? E acredito que semana que vem nós voltamos para as nossas exposições de Romanos também. Então vamos lá, Romanos capítulo 2, a partir do verso 12. A Santa Escritura diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Amém. Oremos. Pai, é no nome do Senhor Jesus que te damos graça. Graça pela sua Santa Escritura. Graças, porque é somente através do Senhor que podemos ter convicção da nossa salvação. E te damos graça, Pai, porque é a sua palavra que nos direciona para como devemos viver a vida cristã, Pai. Te peço que nesta manhã o Senhor venha nos confrontar e venha nos direcionar, Pai, para que venhamos crescer como homens e mulheres de Deus, venhamos crescer como cristãos e progredir na fé, Pai, progredir na carreira cristã e levando a nossa salvação dia após dia, dar frutos, frutificar, não somente perante o Senhor, mas também para as pessoas do mundo, para que venhamos ser luz em meio às trevas, Pai. É isso que te pedimos essa manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. O tema da mensagem de hoje é salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Acredito que todas as pessoas passam por preocupações. Todos têm preocupações com contas para pagar, com a sua família, com o emprego, diversas preocupações. Só que como cristãos, nós temos preocupações que são diferentes das dos ímpios. Nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual, nós nos preocupamos se estamos lendo o suficiente a Santa Escritura, se nós estamos aprendendo o suficiente o que devemos aprender referente à palavra de Deus. Nós nos preocupamos com a nossa vida com Deus, com a nossa santidade. Nós nos preocupamos quando não conseguimos vencer algum pecado e ficamos para baixo. São preocupações normal que todo cristão passa por ela. E se algum cristão, algum momento, não acha que ele não tem dessas preocupações ou não se preocupa com essas coisas, das duas uma, ou ele enlouqueceu ou ele nunca conheceu a Jesus verdadeiramente. Porque uma pessoa que conhece a Jesus, ele se preocupa com o seu progresso na vida cristã. Ele se preocupa em crescer dia após dia para se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Aqui nós somos uma igreja que se preocupa muito em ensinar os irmãos. Ensinar doutrina, ensinar a Bíblia para os irmãos, porque nós entendemos que, como cristão, nós devemos cada dia conhecer mais e mais o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Só que o cristianismo, ele não para simplesmente no conhecimento. O conhecimento simples, simplesmente por conhecer, não é a essência do cristianismo. Se você acompanhar tanto as cartas de Paulo como toda a Escritura, você vai perceber que o conhecimento, as doutrinas, ela tem que nos levar a uma prática cristã. Ela tem que nos levar à prática. Paulo, sempre que ele vai dar doutrina, logo depois ele vem com uma prática. A doutrina é essa. E agora? Pratiquem. Vocês precisam fazer isso. Esse é o cristianismo
na sua essência. E aqui em Filipenses, a ordem do texto é claro, que Paulo está exortando a igreja de Filipos, é claro, progridam na vida cristã e leve o seu cristianismo a dar frutos. Se você pegar o contexto daqui da carta de Filipos, se você for acompanhando desde o verso 1 até esse momento, você vai perceber que Paulo ele começa a exortar a igreja a respeito da unidade cristã, que eles deviam ser um, ter o mesmo pensamento. Aí chegando no capítulo 2, do verso 1, ele começa a corrigir erros dentro da igreja, erros esse de vanglória que tinha dentro da igreja, de uns irmãos se acharem superiores aos outros, partidarismo, divisões dentro da igreja. Isso é o que Paulo está combatendo do verso 1 ao verso 4, capítulo 2, do 1 ao 4. Paulo está falando aqui que você nunca se tenha se achando superior aos seus irmãos. Ele está ensinando como que deve ser a prática dentro da igreja, entre os irmãos. E a partir do verso 5, ele dá o exemplo a qual nós devemos seguir. Ele dá o exemplo de Cristo. Tende o mesmo pensamento de Cristo. Foi a canção que nós cantamos agora, que abriu mão da sua glória, falando da humilhação de Cristo, e depois foi exaltado. E agora, para concluir todo o pensamento que ele está construindo, desde o capítulo 1 até esse momento, ele chega aqui em Filipenses 2:12, aplicando aquilo que ele está ensinando. Ele começa a aplicar os ensinos que ele já estava dando desde o primeiro capítulo, e aqui principalmente no capítulo 2 de Filipenses. Se vocês notar, o verso 12 começa com assim, pois, porque ele está ligando tudo aquilo que ele já ensinou, ele vai aplicar agora. Paulo vai começar a aplicar e vai concluir os pensamentos que ele já tinha começado, fazendo o quê? Exortando os irmãos de Filipos, exortando a igreja ao quê? Progredir na vida cristã, a fazer a sua salvação frutificar, dar frutos aparentes que comprovem que você realmente é um verdadeiro cristão. E podemos também perceber que o quê? Que aqui no verso 12, Paulo ele está mostrando que até agora ele está ensinando, também ensinando doutrina para os irmãos de Filipos, e ensinou sobre a cristologia cristã, da humilhação e exaltação de Cristo, e agora ele está falando aqui que a doutrina é importante, só que também é importante a prática cristã. A doutrina não pode andar separada da prática cristã, e a prática cristã não pode andar separada da doutrina. Porque tem muitas igrejas que elas pregam o quê? Muitos irmãos que pregam que você tem que praticar, tem que viver uma vida prática, e acabam se tornando o quê? Fariseus, que ficam cobrando coisas que eles nem conhecem. E outros que estudam, conhece, mas não conseguem colocar em prática todo o seu conhecimento. E Paulo está ensinando aqui que a vida cristã tem que ter um equilíbrio. Você tem que conhecer, você tem que estudar, mas aquilo que você conhece, aquilo que você estuda, você precisa e necessita colocar em prática. E aqui essa exposição nós vamos dividir ela em duas partes. Primeira parte, Paulo vai exortar os irmãos ao quê? Desenvolver a sua salvação. Então, na primeira parte, do verso 12 e 13, Paulo exorta os irmãos, desenvolva a sua salvação. E a partir do verso 14 ao 16, Paulo ele aplica o desenvolver da sua salvação, falando para os irmãos levarem essa salvação a dar frutos. Começando, verso 12. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre observaste, não somente na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Paulo, se vocês quiserem saber como que Paulo começou essa igreja de Filipos, o endereço está em Atos capítulo 16. Você foi em Atos capítulo 16, você vai ver como que essa igreja de Filipos deu início, como que o evangelho começou a ser pregado nessa igreja de Filipos. E aqui Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso. Ele não está mais junto com os irmãos. Ele está escrevendo. Essa é uma das cartas da prisão que Paulo escreveu. Então, ele está ausente. E Paulo já começa a falar, como vocês sempre me obedeceram na minha presença, obedeçam muito mais agora
na minha ausência. Para quê? Para que Paulo pudesse se alegrar nisso. E a ordem que Paulo dá à igreja. Essa Bíblia, até hoje, essa ordem é a seguinte: desenvolva a sua salvação. E antes de eu explicar o que é desenvolver a sua salvação, eu preciso explicar algo para os irmãos. Que não tem como você desenvolver algo que não te pertence. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto, há muito tempo, é usado para debates. Muitos, ao se deparar nesse texto, não tendo um conhecimento, vai pegar, vai olhar que esse texto e falar, então, eu preciso fazer obras para que eu não perca a minha salvação? Então, a primeira coisa que eu preciso explicar para os irmãos, que os irmãos precisam entender, que não tem como você desenvolver algo que não pertence a você. Seria a mesma coisa que eu chegasse no Moisés aqui e falar, Moisés, eu vou te dar um objetivo para você. Você vai pegar o time de Mauá, vai desenvolver ele até ele chegar na primeira divisão em 5 anos e ganhar o título. O time de Mauá, daqui 5 anos, o Moisés teria esse objetivo de fazer ele ganhar esse título. Você acha que ele conseguiria? Não, porque primeira coisa, o time não é dele para ele poder desenvolver esse time. Segundo, ele não tem os recursos para ele conseguir desenvolver o time para chegar na primeira divisão e ganhar o título. Então, para ele desenvolver algo, esse algo precisa ser dele. Então, a ordem aqui do Paulo é: desenvolva algo que é seu. E o que é seu? A salvação. A salvação, porque só é possível você desenvolver algo que você já possui. E como que você possui essa salvação? Como que eu posso ter a clareza, a convicção que eu possuo essa salvação? Porque não é algo que você possa pagar com as suas obras. Você pode ter a clareza e a convicção porque alguém muito maior do que eu e do que você pagou, cumpriu e garantiu que nós pudéssemos ser salvos. Cristo, ele pagou um alto preço pela nossa salvação. Preço de sangue. E quando falamos da morte de Cristo, a morte de Cristo não foi simplesmente para possibilitar que nós pudéssemos ser salvos. Não. A morte de Cristo, ela foi para garantir que eu e você somos salvos. E por isso que nós podemos chamar e afirmar que a morte de Cristo, ela é substitutiva, vicária e eficaz. Que a morte de Cristo, Jesus, ele morreu no meu e no seu lugar. E por Deus, ele ser justo, ele não pode nos punir num pecado, por pecados que ele já puniu o seu próprio filho naquela cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Ele pagou o meu e o seu pecado. E Deus, por ser um Deus justo, ele não pode penalizar o mesmo pecado 2 vezes. Então, nós podemos ter a certeza e a convicção que somos salvos e somos justos. Cristo nos tornou justos. Há uma declaração nos céus que eu e você somos justos e já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu e você podemos ter a certeza que nós somos salvos. Não por algo que fazemos ou por algo que podemos fazer, por causa da obra de Cristo na cruz. Entendendo isso, e agora, o que eu devo fazer? A ordem é clara. Desenvolva essa salvação que Cristo já entregou para você. Desenvolva essa salvação que já é sua. Mas como que eu posso fazer isso? O que significa o desenvolver a nossa salvação? Primeiramente, nós temos que entender que do ponto de vista bíblico, salvação, ela é um processo. Salvação, ela é um processo. Primeiramente, nós podemos ter a certeza que nós somos salvos. Nós fomos salvos no passado, porque Cristo morreu por nós e nós nos tornamos justos. Então, referente à justificação, nós somos salvos da culpa do pecado. E agora, como cristão, nós estamos vivendo num processo. Enquanto você viver, você está num processo. Que processo é esse? Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, no que diz respeito à santificação. E também nós seremos salvos do quê? Da presença do pecado
no que diz respeito à glorificação. Então, a salvação é todo um processo. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos referente à santificação e nós seremos salvos referente à glorificação. Então, como já falei, nós fomos salvos da condenação do pecado e da culpa do pecado. Jesus já nos livrou da condenação e da culpa. Só que a justificação ela é apenas o início. O cristianismo ele é todo um processo que nós devemos percorrer, que há de durar por toda a nossa vida. Se puder voltar um pouquinho, Filipenses, próprio Filipenses, capítulo 1, verso 6. Diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra, ela começou. Cristo, ele deu início. Só que a vida cristã é um processo. E não é um processo de uma corrida curta, que dura 5 anos, dura 10 anos. Ela há de durar até a vinda de Jesus ou até você se encontrar com Cristo. Então, enquanto a salvação, a justificação é apenas o início do processo. Até lá, nós devemos percorrer essa caminhada cristã, progredindo na fé. Progredindo como? Crescendo em vida com Deus, crescendo no conhecimento do Senhor e principalmente crescendo na santificação. O cristão tem que ter por objetivo, dia após dia, querer se parecer mais e mais com Jesus. A ideia do texto aqui é você trabalhar até a consumação. O verbo desenvolver, ele traz a ideia de você atingir a forma plena e absoluta, que é o quê? Ser conformado à imagem e semelhança de Cristo. É como se você pegasse uma conta, uma equação, e você não parasse até você chegar no resultado. Isso é o cristianismo. É você desenvolver, buscar crescer em santidade, crescer no conhecimento do Senhor, crescer em oração, crescer em vida com Deus, até alcançar o resultado final, que é o que? Ser conformado à imagem e semelhança de Cristo. Como cristão, nós precisamos progredir na nossa fé, progredir na nossa salvação e levar a nossa salvação a dar frutos. E dentro do contexto aqui que Paulo está falando aqui no capítulo 2, ele abre um outro leque. Ele não fala simplesmente na nossa vida pessoal, desenvolver a salvação na nossa vida pessoal. Aqui no capítulo 2, ele está falando aqui do desenvolver a nossa salvação também em vida como igreja. Crescer, desenvolver a nossa salvação como igreja. Se você acompanha aqui a partir do verso 1, Paulo ele diz assim, Filipenses 2:1, pois se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de almas, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo e vanglória, mas por humildade e considerando cada um de vós os outros superiores a si mesmo. Não tenhais em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, Paulo, ele está divertindo que devemos desenvolver a nossa salvação também como igreja. A vida de igreja precisa ser desenvolvida. Como? Em unidade. Como? Não agindo por partidarismo. Como? Não agindo por vanglória, pensando ser superiores aos seus irmãos. E por que essa palavra, essa exortação de Paulo continua ser tão importante nos dias de hoje? Porque, infelizmente, ainda podemos observar que, ainda no meio de igrejas, existem que eu acredito que eu vim, você também pode ter vida de igreja assim, existem pessoas que é tratado com uma forma superiores. Existem as cadeiras VIPs, são as da frente, que não é qualquer cristão que pode sentar,
somente pastores, mulheres de pastores, pessoas com algum cargo na igreja. Existem salas que somente pessoas especiais dentro da igreja podem frequentar. No final do ano agora, teve notícia de igrejas que estão vendendo áreas VIPs, porque existe um grupo de igreja que, eu acredito que existe um grupo que são os que têm uma condição melhor, que são superiores aos demais irmãos. E até no nosso meio reformado, existem divisões de que irmãos que se acham que simplesmente porque conhecem um pouco mais, porque frequentam uma igreja bíblica, eles pensam que eles têm na sua mentalidade, são superiores a irmãos que estão começando na fé, a irmãos que às vezes não estão aprendendo da mesma forma que ele. E qual que é a ordem? Aqui no verso em Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que abriu mão da sua glória. Que em nenhum momento, ele sim tinha toda a glória. Nós não temos nada. Até a nossa salvação que nós conquistamos não foi por mérito nosso. Foi porque alguém muito superior a nós, que é Cristo, comprou por eu e você. Porque por nossas obras, por obra minha e sua, nós iríamos para o inferno. Então, qual é o motivo que nós temos para se achar superior a um ou outro, para achar que algum irmão é superior ao outro? A ordem é clara. Como igreja, devemos ser unidos no mesmo pensamento, sempre tendo o outro superior a nós mesmos, não tratando um ou outro por vanglória ou por partidarismo, por algo que a pessoa possa te oferecer. E continuando ainda aqui no verso 12, nós podemos observar no finalzinho do verso 12 que o desenvolvimento da nossa salvação traz a nós o que? Temor e temor, que fala do que? De reverência. Traz a nós uma reverência à pessoa de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que todos os homens e mulheres que andaram com Deus, que eram próximos a Deus, tratavam Deus com reverência. Em próprio Daniel 9:4, que eu não vou ler para ganhar tempo, Daniel fala do Senhor, Deus dizendo, Deus grande e temível. Porque pessoas que andavam próximas a Deus tinham reverência a Deus. Que é um pouco diferente do que nós podemos observar no cristianismo de hoje. Pessoas que andam distantes do Senhor, pessoas que não buscam viver uma vida santa, com linguagem de intimidade, tratando o Senhor como um colega próximo, um colega de serviço, como um amiguinho próximo, sem nenhuma reverência ao nome de Deus. O desenvolver da salvação. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você busca viver uma vida de santidade, se aproximar do Senhor, mais você vai crescendo em reverência ao nome de Deus. Verso 13, continuando, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a tua bondade. Você pode ter olhado o verso 12 e falar, cara, é difícil, porque não é fácil. Você querer crescer em conhecimento de Deus, querer crescer em oração, querer crescer em santidade, por nossas forças, por nosso esforço, não daria se simplesmente Paulo parasse aqui. Você olhar e você ia falar, cara, não dá. Tem momentos que você vai passar na vida cristã de dificuldade, de problemas, que você vai olhar para si mesmo, para sua limitação e vai falar que não dá. Aí Paulo introduz uma palavra para nos trazer conforto e segurança. E qual que é? Que é o Senhor, que é Deus, que efetua em nós tanto querer quanto o realizar. Aqui nós podemos ver claramente que, primeiramente, Paulo fala, desenvolva. É responsabilidade sua. Nós podemos ver claramente a responsabilidade humana, que é qual? Desenvolver aquilo que Cristo já te deu. Só que nós podemos ver que essa responsabilidade humana, ela anda junto com a soberania de Deus. Enquanto no verso 12 a ordem é desenvolva, aqui no verso 13 nós podemos ver
que é Deus que efetua em nós. Tanto o querer quanto os meios para você realizar. Porque é preciso que a pessoa deseje ser santa, é preciso que a pessoa deseje orar, é preciso que a pessoa deseje conhecer mais e mais o Senhor, é preciso que eu e você busque progredir na vida cristã. Só que querer ser santo, querer conhecer a Deus é algo que no nosso coração nós não conseguimos. Se depender de nós mesmos, nós não conseguimos. Como o próprio Paulo fala em Romanos 7,19, que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Só que o mal que eu não quero é esse que eu acabo cometendo. Porque o nosso coração caído por si só não consegue buscar as coisas de Deus, não consegue buscar se parecer com Deus, por nós mesmos, por vontade. Quantos aqui acordam no domingo, todo domingo, com aquela vontade, aquela alegria, aquele desejo que hoje eu vou cultuar o Senhor? Eu sei que tem domingo que nós acordamos assim, mas tem domingo que a gente já está cansado do sábado, que nós acordamos 8 horas da manhã e o nosso desejo era dormir 1 hora a mais, dormir umas 2 horas a mais, descansar. Tem dia que a gente fala, não, a partir de amanhã eu vou começar a orar, eu vou começar a ler a Bíblia. Só que aí você tem uma noite de sono mal dormida, um serviço atarefado, e o seu desejo e a sua vontade já foi longe. Só que o que isso não mostra? Se Cristo ele não operar em nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Então, esse texto aqui pode nos dar paz e tranquilidade. Porque o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus ele não vai colocar simplesmente o querer ser santo, o querer conhecer mais a Deus, o querer progredir na caminhada cristã, o querer progredir na fé. Deus não vai colocar simplesmente o querer no seu coração. Ele também vai colocar o efetuar. Aqui mostra como em forma de harmonia, que nós não podemos explicar, que nós não podemos compreender, que não tem como explicar em palavras, mas que a soberania de Deus, que Deus ele continua sendo soberano no seu agir e no seu efetuar, e o homem continua sendo absolutamente responsável em desenvolver a sua salvação. E continuando no verso 14, aqui Paulo ele começa a aplicar. Paulo ele falou para a gente desenvolver a salvação, explicou que Cristo é que opera em nós tanto querer como efetuar, mas como? O que devemos fazer? Paulo ele começa a aplicar. Dê frutos da sua salvação. E aqui nós podemos dizer que o progredir na nossa vida cristã nos leva a dar frutos, nos leva a frutificar. E frutificar em quê? Aqui nesse texto, nós podemos ver que esse frutificar em 3 áreas específicas. O primeiro, o nosso frutificar na nossa relação com Deus. Segundo, frutificar considerando a nossa natureza como filhos de Deus. E terceiro, frutificar considerando a nossa relação com o mundo que nos cerca. Então, primeiramente, vamos ver o nosso frutificar em relação com Deus no verso 14. Com Deus e com a igreja, no verso 14. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. As murmurações, as contendas, eram uma das causas que Paulo ele estava tentando combater aqui na igreja de Filipos. Se você for percebendo, você for lendo todo o contexto da carta de Filipos. E aqui quando Paulo ele fala sobre o não murmurar, se você for acompanhar o restante do que ele está falando aqui até o verso 16, você vai perceber que ele está fazendo também alusão ao povo de Deus no deserto. Somente quando ele fala aqui no verso 15, geração pervertida e corrupta,
que é como também está sendo chamado em Deuteronômio 32, 5, que Moisés chama aquele povo de uma geração perversa. Geração perversa, por que está fazendo essa comparação? Porque não tem nada pior do que quando o povo de Deus murmura. E ele está trazendo um exemplo aqui, porque fazendo alusão ao povo de Deus no deserto. Porque o povo de Deus ele estava cativo no Egito. Deus foi lá e o libertou. Chegaram perante o Mar Vermelho, o que fizeram? Murmuraram, achando que ia morrer. Deus abriu o mar e levou eles até o deserto, os libertando do seu cativeiro no Egito. O que eles fizeram? Murmuraram. Por quê? Porque não tinham pão. Deus mandou o maná. O que esse povo fez novamente? Murmuraram. Murmuraram contra seus líderes, murmuraram do maná. Deus fazia e o povo murmurava. E se você ler o Salmo 106, do Salmo 106 por inteiro, você vai perceber que a oração, como que Deus ele ia fazendo e o povo ia murmurando. E nós, como cristãos, nós não somos diferentes. Se você olhar para mim, olhar para você, olhar para o seu íntimo, você vai perceber que nós não somos diferentes desse povo de Deus, que Deus tirou do cativo do Egito e levou até o deserto e depois a terra prometida. Deus, ele faz, Deus, ele opera em nós, Deus, ele nos dá muitas bênçãos, só que muitas vezes nós não nos contentamos. Nós reclamamos, muitas vezes, da comida que nós temos no prato, reclamamos do nosso emprego, reclamamos do nosso salário, reclamamos da nossa condição. Deus nos abençoa e mesmo assim murmuramos, mesmo assim reclamamos. Olhando sempre a grama do vizinho, achando ela sempre mais verde do que a nossa. E não tem nada que entristece mais a Deus do que um povo que murmura. E outra coisa que Paulo fala também é sem contenda. Então, sem murmuração com Deus e sem contendas também no meio da igreja, trazendo novamente aquele assunto que ele já está tratando aqui na igreja de Filipenses. Sem divisões, sem você achar que um irmão é melhor que o outro, sem você estiver tendo dentro da igreja discussões por coisas tolas, contendas, reclamando um dos outros. Porque se você for observar nos dias de hoje, o que mais dividem igrejas não são heresias, não são falsos ensinos, são contendas e divisões dentro da igreja. Por isso que Paulo ele está divertindo os irmãos por todo esse capítulo 2 e aplicando isso agora a eles, sem contendas. E como que qual que é o exemplo que Paulo dá aos irmãos de Filipos para combater a contenda? O exemplo de Cristo. Paulo, ele traz o exemplo máximo, que é o exemplo de Cristo. O exemplo da humilhação e da exaltação de Cristo. Da humilhação, que nos mostra que nós precisamos vencer a nossa carne, vencer o nosso eu, nós precisamos crescer como cristão, progredir e caminhar. E a exaltação de Cristo, nos mostrando que um dia nós estaremos com Ele e seremos glorificados. Continuando. Agora, Paulo ele vai falar para a gente considerar a nossa natureza como filhos de Deus. Verso 15. Diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do mundo. Nós vamos ter agora, vamos para aqui na primeira parte desse verso, considerando simplesmente a nossa natureza como filhos de Deus. A primeira exortação, a primeira aplicação que Paulo faz para a igreja de Filipos, que ele faz para nós também é o quê? Para que sejamos irrepreensíveis. Irrepreensíveis fala do quê? A respeito do seu comportamento observável.
do seu comportamento que todas as pessoas veem. O seu comportamento, a sua forma de agir, ou a sua forma de agir deve ser o quê? Irrepreensível. Você não deve dar margem para que ninguém venha repreender ou levantar o dedo para você, para que falar que você está fazendo isso ou aquilo errado. Um cristão deve viver de uma forma irrepreensível, que não dê brecha para que ninguém venha falar de você. Essa é a forma que um cristão deve viver. Segunda coisa que ele fala aqui ainda no verso 15 é para que sejamos irrepreensíveis e sinceros. Em algumas outras traduções, irrepreensíveis e puros. O ser sincero e puros aqui já diz respeito ao seu íntimo. Você não deve ser simplesmente irrepreensível para os que estão te observando, mas no seu íntimo, no seu interior, você deve ser também puro e sincero. Jesus, ele no Sermão do Monte, quando ele estava explicando os mandamentos, ele começou a explicar os mandamentos. Não adulterarás. Aqui que ele fala depois, se você olhar uma mulher de maneira impura, indecente, você já pecou, você já adulterou no seu coração. Porque falando do quê? Do íntimo. O cristão, ele deve ser irrepreensível no seu exterior, daquilo que os outros veem, só que eles devem buscar ser puros e sinceros no seu coração. Devem buscar ser puros e sinceros, crescendo em santidade. Para que o quê? Para que o mundo, aí no verso 15, para que as pessoas possam olhar para mim e você e possamos ser reconhecidos pelo que somos, filhos de Deus. E continuando, ainda no verso 15, para que você possa se tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Filhos de Deus no meio de uma geração perversa e corrupta. O quarto ponto, para que possamos estar sem culpa, inculpáveis, livres de culpa. Ser irrepreensível e ser sincero é o padrão para o cristão, por toda a Escritura. Você deve ser sincero no seu agir, e se você deve ser irrepreensível no seu agir, e deve ser sincero no seu coração. E isso é isso que nós devemos nos esforçar, para que o quê? No dia do Senhor possamos estar livres de culpa. Sermos inculpáveis, sendo irrepreensíveis e puros. E novamente falando, é difícil? É muito difícil. Só que o que nos dá paz e tranquilidade para saber que nós, como cristãos, vamos alcançar. Verso 13 novamente. É Deus que opera em nós, tanto querer quanto o efetuar. Você pode ver para mim Judas, capítulo 1, verso 24? E ser inculpáveis também fala do quê? De perseverar. Perseverar como cristãos. Perseverar na caminhada cristã. Judas, capítulo 1, verso 24, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, também se tornar inculpáveis, porque como cristão nós temos a convicção que é Cristo que nos salvou, que nos deu a salvação, mas é também Ele que guarda a sua igreja e há de nos apresentar irrepreensíveis e inculpáveis perante o Senhor. Avançando. Terceiro, considerando a nossa relação com o mundo que nos cerca. Final do verso 15 e verso 16. Diz assim: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, primeiramente, nós vimos como que nós devemos dar frutos em relação nossa relação com Deus e com a igreja, como nós devemos dar frutos na nossa relação como filhos de Deus e agora na nossa relação
com o mundo que nos cerca. Se você observar, desde o Antigo Testamento, Deus ele já havia separado um povo para ser seu, um povo para ser reconhecido como povo de Deus. E em Levíticos 11:45, o Moisés ele fala que esse povo ele deve ser o quê? Santo como o Senhor é santo. A ordem para o povo de Deus, que é separado por Deus, é o quê? A santidade. Que eles devem ser santos. E aqui no verso 15 diz assim: devem ser santos para quê? Para que eles brilhem como luzeiros no mundo. O que isso significa? Que o povo de Deus ele deve brilhar em meio à escuridão. O povo de Deus ele deve ser como uma lua, como uma estrela, que mesmo em meia-noite, mesmo em meia escuridão, mesmo se der um apagão todo, você pode olhar para o céu, que as estrelas e a lua, ela continua brilhando mesmo em meia escuridão. Esse é o povo de Deus. Eles devem brilhar no mundo, mesmo em meio a uma geração perversa e corrupta, mesmo em um mundo que caminha em trevas. O povo de Deus deve brilhar para o mundo como um farol, mostrando o caminho, para que assim como no verso 16 diz, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, o povo de Deus ele deve brilhar no mundo, como luz no mundo. Para quê? Para mostrar o caminho. E qual que é esse caminho? A palavra da vida. É essa a palavra da vida que nós nos apegamos. Foi essa palavra que iluminou o nosso entendimento, para que nós, quando estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, pudéssemos ser salvos. Eu e você somos salvos porque fomos iluminados pela palavra da vida. O Senhor Jesus abriu o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades da Escritura. E o povo de Deus, ele deve ser luz no mundo, mostrando o caminho. Qual o caminho? A palavra da vida. É essa palavra da vida que pode trazer vida para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. A ordem é o seguinte: você deve resplandecer no mundo. O cristão ele não é chamado para chegar a subir no mais alto monte, se separar de todo mundo e ali viver uma vida separada, longe de todos, uma vida santa. Não. Ele é chamado para viver uma vida santa em meio ao mundo, se mostrando como filho de Deus, luz para esse mundo, apontando a palavra da vida, iluminando o caminho, que é a Santa Escritura. Então, a ordem aqui no texto é clara, irmãos. Desenvolva a salvação. Se o louvor quiser subir, eu estou encerrando. Desenvolva a sua salvação. Progrida na sua fé. Progrida na carreira cristã. Não desanime. Às vezes você está começando na carreira cristã. Se esforce, irmão. Vai ter momentos que vai ter dificuldade, vai ter momentos que vai ter problemas, você vai achar que não vai dar. Se esforce e desenvolva a sua salvação. Às vezes você está num momento que você caminhou bastante, mas você se sente estagnado, parado. Caminhe, irmão. A caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros. Até a volta de Cristo, até o dia de Cristo, eu e você precisamos crescer como homens e mulheres de Deus e levar a nossa salvação a dar frutos. Coloque de pé.